Como fazer esse tipo de animação no After Effects sem utilizar nulos e com expressões muito simples que até quem não tem muito jeito com expressões vai conseguir resolver. Antes de mais nada, deixa eu te dar um pouco de contexto. Eu vi essa animação aqui, ela apareceu no meu explorar do Instagram e eu achei ela sensacional. Esse aqui é um still frame, mas olha só, por quê? Porque tinham essas camadas e tinha uma conexão entre elas e eu fiquei pensando, poxa, como que ele fez essa conexão? E quando eu compartilhei isso no Instagram, eu fiz um desafio. Eu perguntei assim, poxa, vocês sabem como é que ele fez isso? E mais do que isso, como vocês fariam essa animação, só que sem utilizar nulos? Porque a primeira reação de quem viu isso foi, poxa, foi feito com nulls follow points, aquela função em que você faz com que o After crie nulos para controlar os pontos, e daí, se você tem aqui 20 camadas ou 40 camadas, você vai ter 4 vezes isso de nulos. Pois não, Camila, vem cá, ó. Faz tempo que você não aparece. Você está com fome? Ai, meu Deus, mas que pena. Você está com fome, agora você vai ter que ficar com fome até o final do tutorial. Você vai quase morrer de fome. Não brinca com o microfone que está machucando o ouvido de quem está assistindo. Infelizmente, para quem está assistindo, eu não vou editar isso porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer rápido para poder dar comida para Camila. Então, Camila, desce lá, assiste um pouquinho de TV e logo, logo eu vou fazer uma comidinha para você. Corta. Queria pegar um café mesmo. Então é o seguinte, qual que é o contexto? Eu vi essa animação, achei legal, fui lá no meu Instagram e lancei um desafio. Como fazer essa animação sem utilizar nulos e com expressões que até quem não sabe fazer expressão consiga resolver. E falei, se tivesse mais que 150 compartilhamentos, eu ia fazer um tutorial bem detalhado. Acontece que teve 165 compartilhamentos, eu estava com preguiça de fazer, mas vou fazer. Fiz uma versão já mais curta para o Instagram, que eu faço com câmera na mão, bem dinâmico, e às vezes é um pouco difícil de seguir, mas aqui no YouTube eu vou fazer mais lento, mais detalhado, para você entender a lógica por trás. Porque o lance para mim aqui é o seguinte, tem sempre maneiras de fazer as coisas, mas às vezes tem maneiras mais simples. Então vamos lá. No After Effects, a gente vai fazer o seguinte, vai criar um Shape Layer. Quando eu crio o Shape Layer, eu gosto de clicar 2 vezes aqui, ó, porque daí ele já cria do tamanho da tela. Esse Shape Layer aqui, ele não precisa ter stroke, não sei se aparece aqui para você, mas eu já vejo que tem um strokezinho branco, eu não quero ele, vou deletar. E daí, o tamanho dele, eu vou fazer um 300 por 200, será? Não, 200 por 300. Ou 400, para ficar parecidinho com o que a nossa referência fez. Legal. E daí, o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui, selecionar aqui o retângulo criado, botão direito, Convert to Bezier Path. Nossa, cara, tem uma janela que não está aparecendo para mim aqui. Ah, tá certo. Convert to Bezier Path. Era só no meu retorno aqui. Só deixa eu fazer um pequeno ajuste. Faz tempo que eu não faço tutorial e infelizmente eu não tenho tempo para editar os tutoriais, então eu estou fazendo com tempo corrido. É isso, tá? E daí a gente vai selecionar aqui o Path, vai aqui em Window e vai em Create New from Paths. Quem já entende um pouco de After está falando assim, opa, mas você não falou que você não ia fazer isso? Não ia usar esse null follow, points follow nulls, ou nulls follow points. Não, não foi isso que eu falei. Eu falei que eu não ia usar nulos na solução final, mas no processo vai ser necessário. Por quê? Porque eu não quero escrever expressões. Talvez eu pudesse escrever do zero essas expressões, se eu soubesse elas. Mas o fato é que, poxa, eu nunca parei para aprender essas expressões porque
tem um atalho aqui. Então, o que que acontece? Quando eu clico no Path e clico aqui em nulos seguirão pontos, ele vai criar para mim 4 nulos, certo? E a partir de agora, os nulos seguirão os pontos. Então, se eu mover aqui o ponto, o meu nulo seguiu, tá vendo? Ó, já está aqui. E por que que ele faz isso? Porque quando você usa essa função aqui, o próprio After já cria para nós aqui algumas expressões. Está vendo que está vermelho? Quando está vermelho é porque tem expressão. Quando está azulzinho é porque não tem. E daí aqui, ó, quando a gente entra aqui, tem uma expressão aqui que explica bem certinho como que ele vai lá dentro do path e pega o ponto para seguir. Só que eu não quero entender isso neste momento. E não quero que você entenda isso nesse momento. Eu quero só que você use isso aqui de base. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai vir aqui no Shape Layer original, vai vir em Efeitos, vai vir em Expressões de controle. Aliás, controladores de expressão. E você vai escolher o Point Control. Para que serve isso aqui? Todos esses carinhas aqui são efeitos auxiliares. Eles não são efeitos de verdade, eles são cascas, são vazios. E você conecta neles expressões. E é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou criar aqui, ó, um Slider Control. E eu vou modificar o nome dele para Top Left. Por que Top Left? Porque em inglês você já vai saber. Inclusive, enquanto eu vou fazendo aqui, ó, Top Right, eu sempre uso em inglês. Cada pessoa tem um gosto, tá? Isso é questão de gosto. Mas eu sempre uso em inglês porque eu me entendo melhor com os efeitos e com os plugins. Quando você usa em português, e principalmente com as expressões, porque as expressões viram um negócio muito complexo quando você aprende em português, porque daí tem aquele que aprendeu em alemão, aquele que aprendeu em francês, e a comunidade em inglês de expressão ela é muito mais consolidada, então você acha soluções mais fáceis. Mas não tem problema você usar em português também, só vai penar um pouco mais em alguns contextos, tá? Mas em outros talvez seja um pouco mais fácil. Então eu criei 4 efeitos vazios, efeitos cascas, né? É como se fosse uma casquinha de ovo, não acontece nada quando eu modifico aqui. Só que o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nesse nulo aqui, ó, que é o que representa o top left, né, o superior esquerdo. E agora eu vou apertar P para achar aqui a posição dele. E vou copiar e colar no meu top left aqui. Tá vendo? Opa! Por favor, cheque. Ele falou que eu não posso, mas eu fiz isso antes. Tá, tudo bem. Não sei por que ele não deixou. Sabe por quê? Porque eu fiz caca. Então vamos consertar essa caca. Eu usei um efeito errado. Como eu falei que eu não vou editar, vocês vão ter que assistir toda a minha correção. Não é o Point Control. Aliás, não é o Slider Control, é o Point Control. Acho que eu falei certo e fiz errado. Então tá bom. Top Left, agora eu estou mais preguiçoso. Top Right. Bottom Left. Bottom Right. Agora eu vou pegar esse nulo aqui que representa aqui, copiar aqui no meu. Agora sim. Tá vendo que os valores ficaram iguais? Por quê? Porque ele copiou toda a expressão, certo? E depois que eu copiei a expressão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deletar o nulo. E daí agora eu vou aqui para o meu top right, pegar a posição, copiar, top right, colar, deletar o nulo. Agora eu vou para o meu bottom left, P para a posição, Ctrl C, bottom left aqui, Ctrl V, deleta o nulo. E o mesmo por último aqui. Dessa forma, eu usei as expressões, mas eu não estou usando os nulos. Certo? Por que que eu fiz essas expressões? Porque eu quero saber o valor de cada cantinho desses aqui para depois conectar o layer que vai interagir. Só que tem um problema. Na animação original, se vocês forem perceber, deixa eu abrir ela novamente aqui, é muito layer, é uma infinidade. E quando você usa aquela expressão que vem de fábrica ali do After, ele referencia um layer. Tá vendo aqui? Ó, esse aqui é o nome do meu layer, né? O Shape Layer 1. Ele está falando o seguinte, olha, você vai pegar o ponto, esse pontinho aqui do Shape Layer 1 para criar esses valores, mas é do Shape Layer 1, tá?
Só que eu não quero que ele pense do Shape Layer 1, porque eu vou duplicar isso aqui várias vezes, e daí eu vou ter problemas, porque daí ele vai pegar os valores só do Shape Layer 1. E eu quero que pegue do Shape Layer 2, do 3. Então o que eu vou fazer? É muito simples, eu vou vir aqui, ó, tirar tudo isso aqui, né, que referencia um layer. Aqui tem todo um caminho, né, ó, discomp.layer, daí entre parênteses e entre aspas ele coloca o nome do layer, não importa, o que eu quero é que seja esta camada. E daí tem uma expressão para isso, que é o thisLayer, tá vendo? E pronto. E isso eu vou fazer com todos. Agora eu vou deletar toda a primeira linha e vou colar a linha que eu copiei da expressão anterior. Agora, ele sempre vai referenciar ao layer atual. Então, veja só, vou duplicar essa camada aqui, ó. Se você ver aqui em cima, os valores estão mudando, né? Mas se eu voltar ao layer anterior, ele continua referenciando a camada que eu tinha, certo? Então, agora, a brincadeira começa a ficar um pouco mais divertida. Tenho aqui duas camadas. Essa aqui eu vou colocar para baixo. Vou mudar a cor para a gente conseguir diferenciar. E agora é o seguinte, se você quisesse, você poderia criar uma camada nova aqui, do mesmo tamanho, usar a expressão aqui, ponto segue nulos, e daí no lugar dos nulos colocar esses parâmetros. Ia ser uma expressão um pouco mais complicada, você ia levar um pouco mais de tempo para descobrir como é que funciona, mas ia funcionar. Só que eu acho que tem uma solução mais simples, que foi a que eu usei. E eu vou te ensinar agora. Eu vim aqui, cliquei com dois cliques aqui no Rectangle Tool para criar um retângulo gigante do tamanho da minha comp. Vou mudar ele para um cinzinho escuro. Novamente eu estou vendo que ele tem stroke, eu não quero stroke. Dessa vez eu vou fazer diferente, ó, apertar Alt e clicar aqui, ó. Daí ele vai ciclando até no momento que não tem nada. E pronto. Dessa forma eu tirei o stroke. Certo? Daí eu vou vir aqui nessa camada e vou... Você já deve conhecer o Console Effect, né? Quando você aperta Ctrl Espaço, ele abre aqui uma aba de procura. É um plugin gratuito do Video Copilot que é sensacional e vale muito a pena você baixar. Eu vou escolher o efeito PowerPin. Certo? Quem conhece o PowerPin já sacou o que vai acontecer. E aqui eu vou mudar a cor para amarelo e vou colocar entre uma camada e outra. E daí, eu vou apertar E para abrir o meu efeito aqui. E vou lá em cima apertar E para abrir os efeitos aqui. Que eu vou reduzir um pouquinho. E apertar E para abrir os efeitos aqui. Então assim, o que eu quero? Eu quero pegar o lado esquerdo dessa camada e linkar do lado direito dessa camada. E pegar o lado direito dessa camada e linkar do lado esquerdo. Acho que é isso. Não, lado direito, no direito aqui, esquerdo, no esquerdo lá. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Então, o lado direito, tá ficando confuso, né? Lado direito dessa camada, que são esses caras aqui, eu vou linkar do lado direito da minha camada de cima. Então, são esses caras aqui. Como é que eu faço isso? Chicotinho. Top right, top right. Entendeu porque eu escrevi em inglês? Porque o efeito já vem aqui, o PowerPin já vem com top right. Daí fica fácil para eu não me perder. Bottom right, bottom right. Pimba. E aqui embaixo a mesma coisa. Agora eu vou linkar no left, do carinha de baixo. Então deixa eu abrir o left aqui. E o left aqui. E daí o meu top left no top left. Opa, peguei errado. Bottom left no bottom left. Deixa eu baixar aqui para vocês verem como está ficando. A partir de agora, a solução está funcionando. Recomendo que você venha aqui e trave esse layer. Porque se você não fizer isso, como ele é um corner pin, o layer é desse tamanho todo, sabe? Daí ele vai dar uns bugs. Porque você vai estar movendo camada sem querer. Ctrl Z. Então você vem aqui. Você chaveia. Você dá um look. E agora já está funcionando, tá vendo? Tem alguns momentos, dependendo da posição, que ele às vezes dá um bugzinho, mas aqui nem está acontecendo, tá? Só que qual que é a questão? Eu quero fazer isso de uma maneira replicável. Então, assim, já funcionou para essa parte aqui.
Só que tá bom, se eu colocar uma outra camada aqui embaixo, como que eu faço? Vou ter que fazer todo esse processo de novo? Vai ficar um pouco maçante porque eu vou ter 20 camadas, sei lá. Então o que você vai fazer? A gente vai mexer nas expressões aqui. Então agora a gente vai apertar U duas vezes, porque U duas vezes vai mostrar todos os parâmetros que estão modificados nesta camada. E daí aqui, ó, você vai ter que observar o seguinte. Agora a gente não precisa nem ver ali em cima. Você está vendo o que o Chicotinho escreveu? Quando a gente usou o chicote, ele escreveu automaticamente uma expressão para nós. E essa expressão está falando assim, olha, você vai pegar o valor do efeito Point Control da camada 2, que é essa camada aqui, ó. Vou até deletar essa por enquanto para não confundir. Que é essa camada aqui, ó, né? Aqui está falando, ó, Shape Layer 2, aqui está falando Shape Layer 2. Qual camada que é essa aqui? Essa aqui é a camada de baixo. Eu quero que isso seja automático, porque essa camada aqui sempre vai pegar ou de cima ou de baixo. Como que eu faço isso? Usando o index. E o index é bem legal. O index é esse númerozinho aqui, ó, tá vendo? O index dessa camada é 2. E o index dessa camada é 1. E o index dessa camada é 3. Então, se eu quiser pegar a camada aqui, ó, Shape Layer 2, que é essa camada aqui, ela tem um index 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o index da camada atual mais 1, que dá 3. Então, eu tiro todo o nome, tudo que está entre aspas é o nome da camada, e coloco index mais 1. Certo? E eu vou usar isso para sempre que aparecer ali o Shape Layer 2. E para pegar a referência do layer de baixo, como é que a gente faz? Você já descobriu, né? Index menos 1. Perfeito. Vou copiar e colar. E pronto. Isso ficou muito legal, porque agora é o seguinte. Quando você vir aqui, ó, eu quero fazer mais uma camada. Ops. Ó, dupliquei ela. Movi para baixo, porque ela vai estar mais embaixo. Botar um azulzinho para a gente diferenciar. E é isso, tá? Quando você duplicar uma camada, você vai duplicar essa aqui também. Vai dar um erro natural, mas você vai mover para baixo entre uma e outra. E a partir daí, ele vai funcionar. Só não funcionou porque quando a gente faz algo ao vivo assim, a gente tem que descobrir o que está de errado. E é legal que isso aconteça, né? Porque daí a gente... sabe o que é? Ó, esse aqui é um ponto que eu acho bem legal falar para você, que é o seguinte. Às vezes, quando você move um Shape Layer, você não está movendo um Shape Layer. Você está movendo o conteúdo só. Porque cada conteúdo tem um transform, tá vendo? Para essa expressão funcionar, eu tenho que mover a camada e não o retângulo. Então, eu vou zerar a posição dele aqui, ó. E pronto, está resolvido. Agora, quando eu for mover ele, eu clico fora e clico no layer, porque daí ele vai respeitar. E agora funcionou. Que bom que aconteceu esse erro, porque era algo que eu queria explicar e estava esquecendo. Vamos travar aqui. E agora, meu amigo, as animações é com você, né? As animações do Noah são sensacionais, né? São muito legais. Você anima da forma como quiser, só que vamos observar assim, ó, só um grande final aqui, que é o seguinte. Tá vendo que tem a animação dele tem uma especialidade, parece que tem um 3Dzinho nos layers. Você pode habilitar o 3D aqui também, tá? Só que só dessas camadas aqui, ó. Você vai habilitar o 3D, daí você vai habilitar a rotação da forma como você quiser. Fazendo isso, poxa, mas agora ficou zoado, tá mudando a cor. Você vai vir aqui nas propriedades do material, não vai aceitar sombra, não vai aceitar, não vai castar sombra, não vai castar luz, não vai aceitar luz. Eu copiei as propriedades e vou colar nos outros dois. Dessa forma, deixa eu só me certificar. Eles não estão emitindo sombra e não estão aceitando sombra. Dessa forma, eles não mudam a luz deles. Show! Então, agora se eu quiser, eu posso
rotacionar. Não, tá errado isso aqui. Ele está modificando a luz. Vamos lá, revisar de novo. Tinha algo que eu fazia aqui. Será que é 0 no ambiente? Eu achei que eu sabia, mas eu não sei. Tudo sei? É que nada sei. Cara, assim, ó, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Se isso acontecer, você coloca uma luz de ambiente. Em 100%, será que resolve? Uma luz de ambiente em 100%. Daí você vai resetar essas... Ó, o ambiente você vai deixar 100% aqui também, tá? E pronto. Isso aqui não precisa mexer, eu estou mexendo só para me certificar. Eu achei que tinha um jeito diferente de fazer, mas eu não lembro. Então vamos fazer desta maneira. E pronto, tá? Com a luz de ambiente você certifica que não vai ter variação de cor. E daí tem um último ponto que eu queria falar. Bom, já falei do 3D. Ah, sim, que é o seguinte, ó. Só que você está vendo como a perspectiva está um pouquinho forçada demais? Tô achando ele meio, sabe? Em relação à câmera, as linhas do Noan ficavam mais paralelas. Para você ter esse efeito, você vai criar uma câmera. Deixa eu mostrar aqui, ó. Layer, New Camera. E você vai colocar aqui, ó, no preset, uma câmera de 200 milímetros, ou mais até. Aqui você muda, ó. Ah, vou colocar, sei lá, 400 de vez. Porque daí é uma lente teleobjetiva, sabe? Como se fosse um zoom gigantesco assim, ó. Daí ele perde a perspectiva das coisas. Aí ele fica mais chapado. Desta forma, vai ficar mais parecido. Você pode até mover daí, ó. Não sei se mover a câmera vai dar certo, vamos ver. Ó, dá até para mover a câmera. Rotacionar ela, acho que não vai dar certo. Será que vai? Cara, até rotacionando a câmera dá certo, porque ele pega a referência dos pontos e os pontos estão sempre referenciando a posição em relação à comp. Então dá até para fazer isso e fica bem legal. Que massa, cara. Não sabia que ia dar para fazer dessa maneira. Você pode mover como quiser aqui no 3D, que vai dar boa. E daí você vai fazer suas animações. E é isso. Espero que você tenha gostado. No meu Instagram, TwoDeadFrog, você vai encontrar desafios, tutoriais nesse estilo, só que de maneira mais resumida. E aqui no canal, se você curtir, compartilhar e seguir, sempre que tiver uma novidade, eu vou estar feliz em compartilhar contigo. Até o próximo. Valeu!